Fala, meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Dynamics 365. Hoje, o que que a gente vai falar? A gente vai falar sobre JavaScript, tá, galera? Hoje a gente vai começar realmente a parte de código mesmo, para entender como é que funciona o JavaScript, como que a gente consegue implementar um JavaScript dentro do Dynamics 365, para que ele é útil, né? E como que a gente pode fazer isso? E o que que a gente vai fazer? A gente vai usar um exemplo prático, como a gente sempre está fazendo aqui, o nível de desenvolvimento que a gente fez na outra aula. Então, eu peço que vocês façam o seguinte: vocês pratiquem, tá? Vocês pratiquem aqui comigo. Conforme eu for desenvolvendo aqui o código, eu peço que vocês vão fazendo comigo para conseguir entender e conseguir implementar isso aí na prática. Se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui embaixo que eu vou responder essa dúvida com toda a cautela, tá? Para você entender muito bem. Bom, galera, o que que a gente precisa entender, né? Por que que a gente está fazendo essa aula em camadas? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar aqui o meu Paint e eu vou colocar aqui umas camadas. Camada um, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, digamos. Cada uma dessas camadas são os níveis de coisas, de tecnologias que você pode utilizar dentro da Microsoft no Dynamics. No Dynamics, cara, a gente tem uma hierarquia de usabilidade, tá? Ou seja, existem coisas que podem ser melhores utilizadas de acordo com a Microsoft. Então, a Microsoft recomenda utilizar determinadas coisas, determinadas tecnologias e jeitos de resolver problemas antes de você resolver com outros. Ou seja, como a Microsoft, a ideia do Dynamics 365 inicialmente era para colocar usuários realmente programando, uma coisa que acabou não dando certo, né? Obviamente, com o passar do tempo. Por isso foi criada uma business rule da vida, porque na cabeça deles, vamos facilitar o máximo possível para o usuário e poder ir lá criar o seu JavaScript. Ele não precisa desenvolver um JavaScript, ele pode fazer uma business rule. Então, basicamente foram definidas camadas de acordo com a complexidade das coisas que você precisa fazer. O que eu quero dizer com isso, né? Então, digamos que a gente tem esse problema aqui, né? Que a gente colocou esse nível, esse problema aqui que a gente tentou resolver. Digamos que se a gente tivesse realmente numa empresa e trabalhando e a gente tivesse esse problema aqui, que a gente teria que resolver, né? Daquele campo de aluno lá, se o aluno é graduado, se sim, aí seta o campo para 2025, de ano de formatura, e seta o valor pago, tá? Como eu falei para vocês, para esse problema, existem várias formas de ser resolvido, né? A primeira camada de todas, quando você vai resolver um tipo de problema dentro do formulário, é a business rule, tá? Porque ela é mais simples. Você, tipo, que nem eu falei, um usuário comum ele vai conseguir ir lá e desenvolver uma business rule, porque é muito o visual ali, ele é muito simples, é muito básico. Qualquer pessoa normalmente consegue se entender naquele visual. Por isso ele a primeira camada. Então, quando você vai pensar numa solução, você precisa pensar nas camadas. E aí, a segunda camada, ela é o JavaScript, que é o que a gente vai ver hoje. E por que na segunda camada está o JavaScript e não a Business Rule? Cara, porque o JavaScript ele permite você fazer coisas mais complexas que a Business Rule não permite, tá? Por exemplo, quando você tem dados em diferentes formulários, digamos que nesse nosso caso aqui, que eu mostrei para vocês, é, a gente tem um vínculo, a gente precisa buscar dados da tabela de matrícula. Isso não vai ser possível com a Business Rule, porque você não vai conseguir ter acesso a uma API, que é uma coisa intermediária entre uma tabela A e uma tabela B. A gente vai ver isso depois, tá? Conceito de API e tudo mais. Ou seja, o JavaScript ele é a segunda camada, porque você simplesmente não consegue resolver coisas com a Business Rule que você conseguiria com o JavaScript. Porém, exige mais complexidade. Às vezes você vai precisar de um desenvolvedor para fazer isso. E tem um detalhe também, o JavaScript ele vai rolar, ele vai funcionar no formulário, tá?
Então, ele é uma coisa de front-end, basicamente. Você vai fazer uma alteração ali, como a gente fez aqui no nosso exemplo, ó, e vai validar. O nível do aluno é graduado, vai disparar esse JavaScript. Se for não, o que vai acontecer? O campo vai ser limpo. Se for sim, ele vai setar o campo de ano de formatura para 2025 e o valor a ser pago, formatura como obrigatório. Tudo isso a gente pode fazer com Business Rule e JavaScript, tá? Não tem diferença nenhuma. A questão é que o JavaScript vai precisar mais código, beleza? Qual que é a terceira camada depois do JavaScript? Power Automate. Power Automate, também permite você buscar dados entre tabelas, mas ele não é utilizado no front-end, tá? Ele é utilizado mais na parte de back-end. Então, por exemplo, quando o registro for salvo, lá na parte de trás do back-end vai rodar um Power Automate. Aqui a gente pode botar ele em quarto e deixar aqui como processes, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Os processes, eles são basicamente Power Automates, mas eles podem ser utilizados como real-time. Então, por exemplo, no momento que você fez a troca aqui para o aluno graduado igual assim, você pode disparar um process que vai fazer esse campo ser 2025, porém ele não vai fazer esse tipo de alteração aqui, ele não vai alterar coisas no front-end, ele vai alterar mais no back-end também, tá? Você não tem como setar um campo como obrigatório utilizando um processes. Próximo é o Power Automate, que a gente vai ver depois. E a última linha de camadas é o plugin. O plugin ele vai ser utilizado somente para coisas muito, muito, muito complexas, tá? Por isso que a gente fala que o código ele é low code ou pro code. Quanto mais a gente vai descendo, mais a gente vai fazendo pro code. Por quê? Porque é um profissional que precisa, para ser desenvolvido, pro code, tá? Isso é muito importante vocês entenderem, cara, porque essas coisas, acreditem ou não, a gente está bem na teoria ainda, mas vocês vão precisar aprender isso quando vocês forem para uma empresa, porque essa lógica, ela tá toda na minha cabeça já, e toda tipo, já feita. Mas para vocês, eu estou passando isso aqui mascadinho. Inclusive, deixa o seu like, se inscreve no canal, se você puder, agradeço muito. Vai me ajudar a continuar fazendo esses vídeos gratuitamente. Vamos para a prática então, galera? Qual é que é a prática que a gente tem que fazer hoje? A gente precisa implementar a mesma coisa que a gente fez com as Business Rules, mas com o JavaScript agora, né? E como que vai funcionar este JavaScript, né? Bom, o que a gente pode fazer? Vamos primeiro olhar lá no front-end, vamos analisar isso aqui, como é que vai funcionar esse nosso... Como que ele deve funcionar, né? Primeira coisa. Então, a gente precisa entender na prática como que esse problema ele deve ser descrito. A gente precisa entender que o texto para a prática, ele muda muita coisa. Isso é uma das vantagens do programador, viu, galera? Porque com o tempo você vai conseguir aprender coisas sem querer. Você ganha uma certa capacidade de interpretar e entender coisas que nenhuma outra profissão te dá, tá? Isso eu posso garantir para você. Vamos lá no alunos. Então, aqui eu estou, tipo, olhando para uma tabela de alunos e eu vou querer alterar o formulário de alunos. Ó, então, o que a gente fez na última aula? Se a gente colocar esse campo matriculado para no... Não era esse aqui, era esse aqui. Se a gente colocar esse campo para médio, ou ele vai ficar o valor a ser pago de formatura não obrigatório. Se a gente colocar graduado, vai botar o ano de formatura para 2025 e esse campo vai ficar como obrigatório, tá? É isso que a gente vai precisar fazer no JavaScript. Só que agora, obviamente, como a gente já tem uma business rule ativa, a gente precisa vir aqui na nossa solution, que a gente criou, lá em business rule, clicar em cima dela e botar como off, certo? Porque senão vai dar conflito entre as duas coisas, não é isso que a gente quer. Bom, e agora, vocês concordam comigo
existe um conceito que é uma coisa chamada trigger ou evento. É um gatilho, tá? Quando você puxa um gatilho, o que que acontece? Pá! A bala dispara. A arma faz a bala disparar. Ou seja, é uma ação que deve ser tomada após uma outra ação. Então, quando uma ação for tomada nesse caso aqui, ou seja, quando eu trocar isso aqui, esse nível do aluno para graduado, uma trigger precisa acontecer, um evento precisa acontecer. Vocês concordam comigo? Porque esse evento vai nada mais, nada menos do que criar o 2025 aqui no ano de formatura e botar o valor a ser pago como obrigatório aqui. Isso são ações a partir de um evento. Só que a trigger, o gatilho, ele foi nesse campo aqui chamado graduado, certo? Ou seja, quando vocês concordam comigo que quando esse campo sofrer algum tipo de alteração, ele precisa ter uma trigger, ele precisa ter um gatilho para fazer alguma coisa depois disso? Muito provavelmente sim. Se não, vocês pesquisem no ChatGPT para entender melhor esse conceito. Mas, basicamente, a gente precisa implementar uma trigger aqui, um evento, um gatilho para algo acontecer dentro desse campo, para as coisas acontecerem depois que esse campo for alterado. E como que eu atrelo um evento a um campo? Bom, isso que a gente vai ver agora. A gente já desativou a nossa Business Rule, vamos aqui no aluno, no Form, e vamos clicar no nosso aluno não desistente aqui, que é o nosso formulário que está aqui, certo? Quando a gente clicou aqui, a gente vai ver o formulário. Deixa eu botar eu para o outro lado aqui. A gente vai ver o formulário, certo? E que nem eu falei para vocês, o campo que precisa ser atrelado a um evento é o nível do aluno. Qual o nível do aluno? Está aqui o nosso campo. Aqui vocês estão na parte de edição, certo? Vocês estão na parte de editar o formulário, que nem eu já passei nas últimas aulas. Se você não viu ainda, vai lá ver, porque isso aqui é a fundação do nosso conhecimento. Quando eu clicar aqui, vocês vão ver que tem uma propriedade chamada Events aqui. E aí, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso atrelar um evento, né, para colocar o ano de formatura como 2025 e o valor a ser pago à formatura, valor a ser pago à formatura como obrigatório, caso o nível do aluno for graduado, né? Certo? Como que eu vou fazer isso? Vou criar um JavaScript. Aí, galera, vocês têm duas maneiras de fazer isso, tá? Normalmente eu não passaria essas duas maneiras diretamente para vocês aqui, porque o meu conceito é estudar e ensinar vocês a como fazer o passo a passo, como fazer uma coisa para vocês realmente entenderem as coisas por baixo dos panos. Se é esse o seu interesse, eu vou pedir para você pular um pouco mais para frente o vídeo, porque eu vou fazer em duas partes esse vídeo. A primeira parte vai ser com o ChatGPT. Tem uma galera que tem mais pressa de aprender e gosta de ver na prática. Então eu vou implementar isso com o ChatGPT direto e vou colocar aqui, nessa primeira parte. Caso você tenha interesse em saber como tudo funciona, como cada linha vai funcionar, você pula para a parte mais para frente do vídeo, porque lá eu vou mostrar também cada linha, o que cada linha vai fazer, tá? Bom, vou abrir o ChatGPT aqui e eu vou mostrar para vocês hoje em dia como é fácil você criar um JavaScript para uma alteração como essa usando o ChatGPT, tá? Vou abrir aqui o ChatGPT e vou pedir para ele: preciso criar um JavaScript para Dynamics 365 que faça o seguinte: quando o campo qual é o nome do campo? Qual é o nível do aluno?
E aqui é importante, galera, ele não vai saber o internal name. O internal name, lembra quando a gente foi criar esses campos lá atrás, que a gente tinha que colocar um internal name? No JavaScript, a gente vai precisar usar esse internal name para fazer alterações nele, tá? Então, vocês finalmente estão vendo uma utilidade naquilo ali. E como que eu sei o internal name? Aqui, quando eu venho qual o nível do aluno, se eu clicar aqui em cima, eu vou ter aqui logical name. Esse é o logical name que o JavaScript vai utilizar para fazer as alterações ou verificar valores, etc. E aí, quando o campo qual o nível do aluno for, vou botar aqui o internal name dele, for igual a graduado, e aí tem mais um detalhe, que o graduado, ele é uma option set. Esse campo aqui, ele é uma option set, ou seja, tem várias opções que eu posso selecionar aqui nele, né? Fundamental, graduado e médio. Isso são options e esse campo é do tipo option set. Vou clicar aqui em Edit Table Column para ver os valores que vão ser associados aqui. Então, o fundamental representa o 0, o graduado representa o 2, o médio representa o 1. Não é esse campo. Deixa eu ver. Graduado eu preciso. Graduado é o 2. Então, eu vou colocar aqui quando for igual ao graduado, option set 2, tá? Aí, quero que o campo ano de formatura, daí eu vou lá e vou pegar o ano de formatura, vou clicar aqui para encontrar o internal name dele, seja setado para 2025. E o campo seja setado como obrigatório. Caso contrário, limpe os dois campos, limpe o campo ano de formatura e sete o valor a ser pago como não obrigatório. Vocês percebem que eu descrevi o problema para ele, eu tive entendimento do que eu preciso fazer e eu vou pedir para ele gerar o JavaScript. Ó, você pode resolver isso criando uma função no JavaScript e registrando-a no evento onChange do campo qual o nível do aluno, que é qual o nível do aluno, event, e aí a gente vai criar uma library aqui, mas ele basicamente já criou o JavaScript, tá? E agora eu vou explicar os detalhes desse JavaScript. Então, caso você não queira saber os detalhes desse JavaScript, você pula para a parte que eu vou atrelar esse JavaScript ao nosso formulário para ver isso na prática, tá bom? Eu vou copiar esse JavaScript aqui, eu vou jogar no Visual Studio Code, tá? Se você não tem aí o Visual Studio Code, você pode fazer no Notepad, mas ele é levezinho, cara. Eu recomendo você a fazer o download desse cara aqui, porque ele é muito fácil e você pode ver que ele colou aqui, ele já identificou que eu estou alterando um JavaScript. E agora, galera, a gente vai entender o que é cada coisa aqui dentro, tá? Bom, function. A function, ela é uma função, cara. Eu tenho que fazer uma função quando aquele evento for disparado, certo? E aqui embaixo ele é todo um algoritmo, ou seja, uma série de instruções que precisam ser seguidas quando essa function for chamada. Aqui eu estou passando um parâmetro, eu estou passando o contexto daquele formulário naquele momento. Então, quando eu alterei aquele campo, o próprio o back-end do formulário vai me passar um execution context, todas as informações dos campos que estão ali. E aqui eu vou pegar o contexto do formulário com base no execution context. Então, esse cara aqui está pegando as informações, está do formulário que foi executado naquele momento e está dando um get form context para
trazer essa informação para esse cara aqui chamado form context. Isso aqui, inclusive, é novo, tá? Esse form context, ele é novo, não é um, tipo assim, foi implementado recentemente até pela Microsoft. Antes a gente utilizava algo mais direto, só que reduzia muito a performance, por isso eles trocaram. E aqui, ó, o ChatGPT já nos colocou o comentário, né? Então aqui, ó, pega o valor do option set, qual o nível do aluno, e aqui o que ele vai pegar, ó, galera? Form context get attribute, ou seja, pegue o atributo, qual o nível do aluno, get value. Esse caso é uma option set. Então, ele está pedindo aqui, ó, me dá o valor que está dentro desse campo aqui, qual o nível do aluno. E o valor que vai estar setado aqui vai ser um desses três caras aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, fundamental, quando ele cair nessa parte aqui, ele vai pegar o valor 0. Esse é o value, get value, ó. Get value, option 0, certo? Os campos-alvo, ó, get attribute novamente, só que não são campos de... Esses dois aqui, eles não são campos de option set, né? Então, o ano de formatura, ele vai pegar aqui o valor. Nesse caso, quando eu tiver fundamental, ele vai ser branco, não vai ter nada, tá? E a mesma forma, valor a ser pago de formatura. Ele também vai pegar o valor aqui, que nesse caso vai ser 125. Caso o nível do aluno, que é essa variável aqui, seja igual a 2, ou seja, seja igual a graduado, que é o option set 2, se o ano de formatura tiver alguma informação, ou seja, se esse campo existe, ele está validando se esse campo existe, ele vai setar o valor para 2025. Feito isso, o valor da formatura, que é o campo aqui, esse valor a ser pago da formatura, vai ser setado como required, ou seja, obrigatório, né? Set required level como obrigatório. Se não, ele vai fazer o seguinte, vai pegar o ano de formatura, vai deixar como set value null, ou seja, vai setar um valor em branco, para deixar ele clear, que nem a gente fez lá na nossa business rule. E aí, de novo, ele vai colocar o set required level para o campo valor da formatura como none, ou seja, o required level é o nível de requerimento daquele campo, ou seja, nenhum, como ele está aqui agora. Aqui ele está como nenhum. Agora, se eu botar graduado, ele vai ficar como obrigatório, de acordo com a nossa business rule que a gente tinha antes, né? Beleza, galera. Tem jeito de fazer melhor isso aqui? Tem, tá? Mas não vou fazer. Quero só explicar o conceito para vocês, tá? O que eu vou fazer agora? Agora você que pulou, você tá... Deixa eu até anotar isso aqui para eu botar para vocês depois, que 23 e 17 é a parte que vou atrelar o form. Vou copiar esse cara aqui, vou vir lá no meu formulário, vou clicar aqui em qual o nível do aluno, vou vir em eventos, vou adicionar uma nova biblioteca. Vou clicar em novo recurso web, que no caso é um JavaScript. Vou colar este código aqui. Come on. Não está colando, velho. Copy, paste. Poxa. Vamos fazer diferente. Tem um detalhe, galera. Se a gente vir por aqui, ele vai pegar o valor de um publisher que a gente não quer. E isso é prejudicial, porque quando a gente for migrar a solution, lembra? Quando a gente pegar essa solução de um ambiente e for colocar no outro, ele vai ficar com esse prefixo aqui. E aí vai dar erro lá na frente. Então, não façam por aqui. Bem, vamos voltar lá na nossa solution. Vamos clicar em All, New e Web Resource. Aí vocês vão ver que ele está com QCP, que é o que a gente quer.
Só que agora eu não estou conseguindo colar, então o que eu vou fazer? Eu vou salvar este cara aqui, JS, vou choose a file, vou abri-lo, aí ele já selecionou aqui, e agora vamos colocar um nome decente nesse JavaScript, né? O que ele faz, o JavaScript? Seta 2025 para o campo ano de formatura quando for graduado e deixa o campo obrigatório. Como que eu vou botar o nome desse cara aqui? Cara, depende, né? Porque o nome do JavaScript, ele às vezes engloba o formulário inteiro. Então você vai ter um JavaScript por formulário, normalmente, numa empresa que tenha boas práticas, e você vai ter diferentes funções, diferentes functions para serem feitas aqui dentro. Então, set graduados fields seria uma, daí, sei lá, set graduados fields quando não for graduado, sei lá. Tudo isso vai ficar no mesmo JavaScript e lá no front-end você só vai chamar a função que é mais que você vai precisar naquele momento, tá? Então eu vou botar aqui QCP, nesse caso o nosso formulário é o de aluno, né? QCP aluno. Neste JavaScript contém todas as functions que são para o form de aluno. Vou salvar aqui. Você pode trocar a language ali para JavaScript se você quiser. Eu esqueci, mas não tem problema. Aí ele adicionou aqui o Web Resource no nosso aluno, né? Então, vamos voltar aqui em aluno, forms, aluno não desistente. E o que a gente vai fazer? Agora a gente vai conseguir adicionar a biblioteca porque ela já foi criada. Então, em qual nível do aluno? Vou vir em eventos. Vou pesquisar por QCP, que é o JavaScript que a gente criou. Está aqui o nosso cara. Vou selecionar, clicar em adicionar. E beleza, vou adicionar um evento para esse cara. Aqui, qual que é o tipo do evento? OnChange, ou seja, ao alterar o campo, o library QCP aluno, a biblioteca, o JavaScript que a gente criou, será chamado. E a function que a gente vai chamar é essa aqui, ó, setGraduadoFields, entendeu? Vamos deixar esse aqui como enable, né? Porque a função está habilitada. Você pode simplesmente deixar ela desabilitada, caso você queira testar alguma coisa. E a gente precisa marcar esse pass execution context as first parameter. Porque é esse cara aqui, ó. É o contexto do formulário que ele precisa adicionar ao ser chamado. Se você quer passar mais parâmetros, por exemplo, sei lá, se você quer passar um nome, alguma coisa aqui, você consegue, por exemplo, passar assim. E aqui você recebe o parâmetro 2, digamos assim, tá? Não é o nosso caso. A gente não precisa disso aqui agora. Vamos clicar em Done e já está ali Save and Publish. Aí tem um detalhe que agora a nossa Business Rule vai estar desativada, né? E quando ela está desativada, logo quando a gente trocar aqui para fundamental ou graduado, nada vai acontecer, tá? Só que agora a gente tem um JavaScript por trás que vai estar atrelado quando terminar de salvar. Terminou, salvou, publicou. Vou vir aqui no front-end. Vou clicar em fundamental, limpou o campo. Vou clicar em graduado, deixou o campo obrigatório e o ano de formatura 2025. Cliquei em médio, ele vai limpar esse ano de formatura e o valor a ser pago vai estar não obrigatório. Ah, mas será que foi o JavaScript? Será que não foi uma business rule? Vou dar uma palhinha aqui para você. Se você apertar F12 no seu browser, você vai ver todo o rolê que acontece por trás dos panos. Então, você seleciona Ctrl P aqui e você digita QCP. Você vai ver aqui, ó, tá aqui o nosso JavaScript, QCP aluno. Ó, e o que eu vou fazer para testar para ver se ele está sendo disparado? Vou colocar um breakpoint. A gente vai chegar lá. Isso é debugar. Se chama debugar. Quando eu colocar um breakpoint aqui, eu vou estar pedindo
pro Google fazer uma ação. Cara, ó, quando cair nesse JavaScript aqui dentro, na linha 2, tu me avisa, tu me diz, me notifica aí que eu quero ver esse JavaScript rodando, eu quero ver o que está acontecendo aqui no JavaScript. Então, quando eu for lá e fazer a minha trigger, né, ou seja, disparar a alteração que eu tenho, pá, graduado, ele vai cair aqui no formulário. Então, aqui vocês podem ver tudo que o JavaScript está fazendo, ó. Ó, pega o valor do option set, qual o nível do aluno. Lembra que nesse caso, se o nível do aluno for 2, né, tudo mais, ou seja, ele está graduado aqui, então o nível do aluno vai ser 2. Eu vou dar um F10 para passar na linha e pegar o valor. Se eu botar o mouse em cima, vai estar 2 aqui, ó. Campus-alvo, ano de formatura. Ele vai lá e vai pegar o QCP ano de formatura, para ver se esse campo existe. Ele existe? Sim. Como eu sei, está tudo preenchido aqui, ele não está undefined ou nulo. Mesma coisa com o valor de formatura. Está aqui, está undefined. Aí ele vai validar o nível do aluno, que é esse cara aqui, é igual a 2? Sim. Então, vamos validar. O ano de formatura existe? Existe. Então, vamos preencher o ano de formatura com 2025. Passei. Agora ele não vai ver porque eu não terminei ainda. E agora, vamos colocar o valor de formatura como required. E terminou o JavaScript. Ele caiu só nesse primeiro if, ele não caiu nesse else. Pá! Se eu der um play aqui, olha lá, tá aí o nosso campo. É assim que você vê se um JavaScript está sendo disparado ou não. Tá bom, galera? Eu acho que tá bom por hoje, né? A gente já aprendeu bastante, 31 minutos de aula. Espero que tenham gostado desse vídeo, cara. Espero que tenham gostado desse vídeo, porque esse tipo de conteúdo detalhado você não vai, talvez vai encontrar aí, muito provavelmente você vai encontrar sim. Mas deixa o like, se inscreve no canal que me ajuda também. Se eu te ajudei, se você entendeu, tamo junto, cara. É nóis, até a próxima e tchau.